Eu volto todo dia, que nem o sol, cortando o horizonte. Se cada aurora é uma chance, agora é olho no lance. É tipo uma revanche no fronte. Então nesse momento é meu talento, pra ser a boa nova todo tempo. De longe como monges vou nos bondes, onde a fé transforma casas em templos. Eu sou o sonho dos meus pais, que era um sonho dos avós, que era um sonho dos meus ancestrais. Vitória é o sonho dos olhares que nos aguardam nos lares, crendo que na volta somos mais. O lar é nesse abraço, a casa é um detalhe, onde plantamos paz. Olá, bons ventos, e ao som de Emicida, sim, somos o sonho de nossos pais, que eram sonhos de nossos avós, que eram sonhos de nossos ancestrais. Eu joguei para o universo vibração positiva, e neste clima que eu, montanhista Fred Duclerc, vou apresentar o podcast Reset Humano com o episódio número 27, com o tema Gentileza e Natureza geram força e superação, com minha convidada Andressa Pinheiro, e sendo ouvido em 17 países. Os cientistas afirmam que a gentileza não é uma escolha, e sim um instinto natural do ser humano. Faz parte da genética do nosso DNA. Um sorriso, um olhar, um gesto. Gentileza gera gentileza, mas é fundamental sinceridade. Atualmente, mesmo com o estresse das cidades e a ausência da comunicação física, nestes tempos de isolamento, substituímos o nosso tempo por redes sociais e internet, onde cenas de falta de gentileza têm sido protagonistas, fáceis de serem percebidas e sentidas. Mas, se somarmos a natureza e a influência da natureza em nossa saúde, essa é a pergunta. Atualmente se afirma que a sua influência é maior do que se imagina. Expressões como banho de floresta ou biofilia fazem referência ao quanto o ser humano precisa estar perto do meio ambiente para viver bem o ambiente natural, tanto físico como emocionalmente. Você sabe o que é biofilia? Enquanto a palavra filia significa amor, bio faz referência à vida. Foi comprovado por diferentes instituições japonesas que o banho de floresta, usado como medicina preventiva, como terapia, quando praticado de forma contínua e adequada, pode ajudar a regular a pressão arterial, aumentar a imunidade e diminuir o estresse, na medida que diminui as concentrações de cortisol. Aliás, cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Sua função é ajudar e controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Conclusão: com uma excelente pitada de gentileza e natureza, nos ajudam a superar obstáculos com saúde e bem-estar. E você que ouve o Reset Humano na sua casa, no café da manhã, no seu treino, no seu carro ou na empresa, no Brasil ou no exterior, muito obrigado por me ouvirem. Hoje, mais uma história para lá de inspiradora, mostrando o ser humano na relação com a natureza, mundo outdoor e virando conhecimento. Hoje, tenho o enorme prazer de conversar com a Andressa, que nos conta que para obter superação não basta somente ser atleta de alta performance como ela, que pratica corridas de aventura, nada, pedala, rema e treina exaustivamente. Precisamos de coisas básicas como, por exemplo, ser gentil e amar a natureza para manter uma mente forte e saudável. Ela nasceu em Aracaju, em Sergipe, no nosso querido Nordeste. Ela é atleta de esportes de aventura, mas também assistente social, perita e gestora ambiental, executiva na gestão de pessoas e auditora da certificação de qualidade ISO. Ela busca incentivar a sustentabilidade, generosidade e compaixão. A frase que combina com ela: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder.
aventuras inesquecíveis onde algo impactou e modificou algo na sua vida, para ela é muito simples. A melhor expressão são todas as viagens nacionais e internacionais que ela já fez. Livros que ela indica: As 8 Montanhas, de Paolo Cognetti, e o outro livro, Eu Sem Defesas, de Susan Desenga. Andressa Pinheiro, seja bem-vinda ao Reset Humano. Desde que comecei a gravar o projeto Reset Humano e em podcast, pensei comigo, preciso convidar você. É uma amizade de tantos anos, né, Andressa? E sempre com muita positividade, sempre com uma energia muito contagiante, isso sempre incrível, né? Sempre gentil e o melhor, amante da natureza, de esportes e aventura. Seja bem-aventurada, Andressa Pinheiro. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse momento com vocês, né? Desse projeto muito bonito. Saber que a nossa história pode estar sendo levada para outras pessoas. São mais de 15 países que têm acesso a esse podcast, não é isso? E falar que o Fred é uma pessoa muito visionária. Criar esse projeto foi assim uma sacada muito bonita, porque ele já tem uma experiência de gestão muito grande e ele pegou essa experiência e deu um novo sentido ao começar a pegar pessoas e mostrar como essa gestão ela pode ser direcionada fora da empresa, pode ser direcionada à natureza, ao meio ambiente, mostrando que nós somos esse meio ambiente também. Então ele dá uma nova perspectiva de viver a pessoas e isso cria novos despertares, né? E é muito bom, muito bonito. Eu vejo esse projeto de uma forma muito grandiosa e me sinto honrada, muito honrada mesmo, e estou aqui exalando gratidão de poder ser um pontinho, um pouquinho desse projeto. Espero poder contribuir, espero poder trazer minha experiência para que possa motivar outras pessoas também. Muito obrigado pelas palavras, Andressa. Admiro muito você e sou seu fã de muito tempo. Gosto muito da sua performance nos esportes que pratica. Gosto muito da sua superação, não é? E muito feliz em ter você aqui na biblioteca de histórias inspiradoras do projeto Reset Humano. E que tal começarmos esse bate-papo? Vamos? Os cientistas afirmam que a gentileza não é mais uma escolha, e sim um instinto natural do ser humano, faz parte de nossa genética, do nosso DNA. Um sorriso, um olhar, um gesto positivo gera gentileza. Atualmente, o que menos vejo na rua e nas redes sociais é gentileza. Te pergunto, estamos perdendo este DNA de ser gentil? Tem comportamentos que nascemos com ele e não tem como se desvincular do nosso ser, né? E a gentileza é um deles. Então podemos potencializar o tempo inteiro essa nossa conduta, esse nosso sentimento, esse nosso estar. E não tem como estar desvinculando do nosso DNA o ato de ser gentil. O que eu percebo é que essa prática ela vem sendo menos fomentada, ela vem sendo menos trabalhada. Está deixando de ser interessante você praticar atos de gentileza porque tudo é muito urgente, tudo é muito para ontem. Então, o individualismo ele tem sido muito ressaltado, entende? O individualismo hoje ele é uma chave mestra para tudo começar a acontecer acima de qualquer coisa, né? O individualismo, ele é o primeiro ato do projeto de vida. Eu é meu, sou eu
Então, eu tenho que estar em destaque em todas as posições e em todas as situações. Então, essa conduta da prática da gentileza, ela vem perdendo velocidade, vem perdendo força, na verdade, né? Quando, na verdade, as pessoas deixam de perceber que ela é uma das molas para que o sucesso seja alcançado, para que a educação ela seja ressaltada cada vez mais no nosso meio, para que as coisas aconteçam com uma leveza maior, de uma forma bonita e com uma leveza maior. Então, não tem como a gente desvincular certos comportamentos do nosso estado de vida, da nossa conduta, porque é inerente a nós. Agora, nós podemos deixar de dar atenção ao que já existe e potencializar outras qualidades, outros defeitos, outras condutas, mas gentileza, ela existe em todos nós. Todas as pessoas têm essa habilidade. Agora, o quanto estamos dando força a essa habilidade que está tão defasadazinha no nosso dia a dia, né? E é um comportamento que pode gerar uma mudança gigantesca. Desafio, desafiar-se, desafiar, ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente além de suas competências ou habilidades. Qual é o seu maior desafio na vida? Viver é bom, sabe? Viver é bom demais. E a oportunidade de acordar todos os dias é fantástico. Então, somos movidos a desafio a todo instante, né? E um dos meus maiores desafios na vida é não me deixar estagnar. É me permitir ter um olhar novo todos os dias. É não me deixar conformar com coisas que eu não acredito, com coisas que não me gera vida, com coisas que eu percebo que posso mudar. Então, eu preciso me movimentar. Eu preciso estar de uma forma diferente para o mundo. Eu preciso gerar uma força motivadora, uma força que impulsione até outros movimentos. Então, viver já é por si só um desafio. Viver já é uma oportunidade assim gigante. É um desafio gigante. Então, a gente tem que buscar nossa felicidade o tempo todo. A gente tem que alimentar os nossos projetos de vida. E é assim que eu busco viver os meus dias. Entendendo quem eu sou para o mundo, entendendo o que eu posso realizar, o que eu posso aprender, o que eu posso ensinar, entendendo de que movimento meu o mundo precisa para que coisas andem. E estamos o tempo inteiro, né, confrontando pessoas, confrontando a nós mesmos e tentando superações, tentando nos superar em atitudes, em atividades, em relacionamentos, né, o tempo inteiro. E é interessante porque o desafio ele é que nos move. Tem um conto, eu acredito que é um conto chinês, que fala sobre um tubarão dentro do tanque e que quando os pescadores iam para alto mar, os peixes chegavam com o gosto alterado. E no frigir dos ovos, eles descobriram que quando colocavam um tubarão dentro do tanque, o fato do tubarão estar dentro do tanque fazia com que os peixes continuassem em movimento a todo instante, até eles chegarem à cidade. E esse movimento era o que deixava o peixe fresco, era o que mantinha o sabor da carne do peixe. Então, todos os dias eu me pergunto, qual é o tubarão que está dentro do meu tanque para me motivar? Porque todos os dias temos desafios gigantescos e o maior deles é quando nos deparamos olhando no espelho, porque somos o nosso principal e o nosso maior adversário, né? Conectar-se com a natureza significa deixar de lado a crença de que somos muito importantes, quase divinos,
e nos darmos conta de uma vez por todas que somos humanos, que somos pertencentes, ou seja, também somos natureza, assim como os animais. E te pergunto, estamos cada vez mais distantes da natureza? É tão estranho ouvir quando se fala de pessoas e de natureza, de meio ambiente, a forma que as pessoas separam, sabe? O ser humano da natureza, do meio ambiente, eles enxergam tudo isso assim de uma maneira segregada, quando na verdade somos todos natureza. Todo esse complemento é a definição de natureza. Então, como nós estamos distante da natureza, nós podemos estar com uma compreensão pequena do que seja tudo isso, mas nós somos natureza. Quando, enquanto seres humanos, começarmos a perceber que o externo ele não funciona sem a nossa participação, toda a nossa contribuição para o mundo ela vai ser recebida e entendida de uma forma assim muito grande. Então, somos pertencentes. Todo mundo quer pertencer a algum lugar, quer pertencer a uma situação. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser alguma coisa, todo mundo quer fazer sentido, né? No meio que está. E a gente precisa desmistificar as partes. E precisamos começar a trabalhar o todo, porque nós somos o todo. Toda a nossa ação, ela repercute de uma maneira muito direta na vida de outras pessoas, repercute de maneira direta no externo, no meio ambiente, na vida de animais, na vida do bioma em si. Então, é preciso que haja uma reforma literária, uma reforma de expressão, quando nos referimos ao meio ambiente, à natureza, a todo esse complemento, sabe? Nós somos natureza, então não tem como olhar para fora sem olhar para dentro. A crise ecológica, a crise migratória, desigualdade, os desvios da economia sem regras e os progressos tecnológicos com a descrença e imagem negativa das redes sociais são os atuais desafios críticos do nosso humanismo contemporâneo e exige que se repense um novo humanismo. Se não quisermos que ele se desapareça a um ideal distante e desconectado das realidades do mundo. Na sua visão, Andressa, você concorda com estes desafios? Acrescentaria outros? Ao longo do tempo, as pessoas, a sociedade foram adotando comportamentos que deram uma conotação negativa, deram uma conotação até grotesca do que seja ato de humanidade, né? Poucos têm acesso à educação, poucos têm acesso a uma saúde de qualidade, poucos têm acesso ao benefício que, enquanto sociedade, cada cidadão pode ter. E os mais, como que eu posso até colocar, os mais abastecidos politicamente e educacionalmente também, eles começaram a aprender que poderiam ter vantagens em cima do conhecimento. E ao invés de se tornar uma arma a favor, o conhecimento começou a se tornar uma arma contra a evolução da humanidade, né? Então, toda essa crise que vivemos hoje, essa crise ecológica, migratória, toda essa desigualdade, todos esses desvios econômicos, eles têm um gatilho que é o individualismo, né? Quem quer mais, quer continuar tendo mais. Não é interessante você deter poderes, deter conhecimento e fazer disso um instrumento onde outras pessoas possam se beneficiar, principalmente os menos abastecidos,
né? Aquelas pessoas que não têm as oportunidades que tantas outras têm. Então, as redes sociais, elas têm um papel importante com relação à modificação desse quadro que vivemos, né? A velocidade que as notícias chegam, a velocidade que as mensagens são propagadas, elas têm uma repercussão muito, muito mais positiva que negativa. Infelizmente, todas as ferramentas que temos acesso hoje trabalham para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Mas as redes sociais têm um papel muito importante na difusão do crescimento, sabe? Na difusão do fazer o bem. Então, se nós começarmos a cometer atos violentos, e quando eu falo atos violentos, não é somente aquele ato de se levantar a mão e agredir alguém fisicamente, não. A violência ela vem sendo muito mais expandida de forma verbal, de forma social, que de forma física, que não deixa também de atingir o físico, né? É um massacre psicológico muito grande você se deparar com uma pessoa que não tem o que comer e você tá com um prato de comida. Aquilo chega a ser um afronto. E a gente precisa viver em sociedade sem sentir esse sentimento de culpa por um ato normal que você está fazendo, que é ter acesso a coisas que possam proporcionar sua qualidade de vida, né? Mas tudo hoje se torna muito agressivo quando você percebe que você está tendo acesso e o outro não. Então, são desafios que nós estamos passando a todo instante e que podemos dar passos para poder diminuir essa violência, essa agressão, sabe? Porque isso vai de contra a moral, vai de contra a ética. A gente se depara muitas vezes negociando princípios e isso vai de contra tudo que a gente defende de bom e de honesto para a gente, né? Os direitos de cidadania, eles são fundamentais para que todo mundo tenha no mínimo uma qualidade de vida, no mínimo o básico, né, para se viver em sociedade. Então precisamos rejeitar essa aceitação a esse tipo de violência que muitas vezes chega de forma velada, né, e tentar perceber de que forma nós podemos estar gerando o mínimo de impacto para poder diminuir a crise que nós vivemos, né? E isso tudo vai a favor da construção da paz, da elaboração, da construção da dignidade humana, né? Do despertar e do trabalhar a compaixão, a generosidade, de ter um olhar novo para cuidar do outro, né? E perceber assim que o homem ele tem muito a desenvolver com relação ao seu potencial. Um dos nossos papéis enquanto civis é mostrar ao outro o tamanho do potencial que ele tem. Que muitas vezes o que ele almeja não é o que ele tem para oferecer e não deixa de ser importante. Não é isso? Então, que sejamos mais esses agentes transformadores para o mundo, para nós mesmos, para os outros. E que essa realidade ela possa gerar futuramente o menor impacto possível negativo, né? Eu vejo que é uma das maiores lutas de nós seres humanos é essa. Diminuir esse impacto negativo para os nossos principalmente. Sem dúvida, estamos em crise existencial humana, no meu ponto de vista. As redes sociais já há um bom tempo potencializam pro bem e pro mal, né? Polarizações, parecem inquisições, parece o tempo inteiro alguém tem uma resposta que de positivo não tem nada. Tenho a sensação que não percebemos esses movimentos e atuamos sem perceber nada. Mas meu lado positivo sempre diz que acredito que ainda podemos melhorar tudo isso. Andressa, como é remar, pedalar, correr, nadar
e viver a vida em nosso planeta? O esporte sempre fez parte da minha vida. E até quando eu não tinha noção dessa energia que era gerada em mim, que era através do esporte, eu conseguia já identificar que aquele movimento diferente que o meu corpo fazia me alimentava de alguma forma. Então, eu tenho um histórico grande dentro do esporte. Desde os 6 anos eu pratico esporte, né? Hoje eu estou com 41 e é um movimento que me alimenta, é um movimento que me instiga, é um movimento que me dá vida. E o nosso planeta é um cenário maravilhoso, né? Nós somos, assim, detentores de situações climáticas maravilhosas, de vegetação maravilhosa, de cenários lindos, ricos. E praticar tudo isso que eu já pratico, remar, pedalar, correr montanha, fazer travessias, é um presente nos cenários que eu já me deparei, que já tive a oportunidade de me deparar. Então, é uma proposta que sempre que eu posso eu faço às pessoas. Muita gente fala, eu não gosto de esporte, é uma coisa que eu não me vejo fazendo. Eu faço, se proponha, se permita, se dê essa chance. Faz uma caminhada em um lugar diferente, se proponha a passar até por um lugar diferente que você não costuma passar, só para dar uma oxigenada no seu cérebro, para respirar um ar diferente. E aí a coisa começa a ganhar sentido, né? As pessoas muitas vezes, por uma sugestão nossa, começam a adotar esse movimento e começam a ver sentido no que está fazendo. E é aquele caminho sem volta, né? Se sentem cada vez mais instigadas a não parar, a querer explorar novos lugares, novos cenários, a incluir outras pessoas, né, nessa vibe que eles estão sentindo, e é fantástico, né? A gente tem tanto que explorar ainda no nosso planeta, tem coisas que nem sabemos que existe e que está à nossa espera. E é presente, né? É presente. Superação significa, literalmente, a ação de estar acima, sobressair-se, dominar, vencer. E sair da sua zona de conforto, superar bloqueios mentais e finalmente desenvolver todo o potencial que você sabe que tem. E não há nada melhor do que superar o seu maior adversário do que você mesmo. Qual é sua maior superação até hoje, Andressa? Olha, quem é que pode imaginar o que é que espera daqui a 1 hora? O que é que espera amanhã? A gente não tem esse domínio de anteceder fatos. Então, a todo instante estamos sendo pegos de surpresa pela própria vida. E eu percebo que o nosso maior adversário são essas situações imprevisíveis. E o nosso maior confronto são as nossas reações diante dessas situações imprevisíveis, ou seja, nós mesmos, né? Então não tem adversário maior para um ser humano que enfrentar a si próprio. Quando a gente consegue programar um momento, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais bonito. Por quê? Porque dá tempo da gente criar um cenário, dá tempo de criarmos reações, porque a depender do que seja, podemos até prever as perguntas que serão feitas, os comportamentos que serão manifestados. Mas quando você é pego em uma situação surpresa, você não sabe o que te espera. Então, eu acho muito interessante, e é uma linha que eu tenho estudado, eu tenho desenvolvido uma pesquisa com relação a isso, são as reações humanas diante dos fatos inesperados. Porque ali é onde se manifesta a sua essência, é onde se manifesta a sua verdadeira natureza. E o que eu tenho percebido é que muita gente não gosta do que percebe, da forma que reage. Então as máscaras caem.
E você começa a mostrar aos outros que você não é aquilo. Não é aquilo que você veste todos os dias. Não é aquela máscara que você coloca quando acorda e sai na rua. A sua natureza fala, tanto pro lado bom como pro lado ruim, diante de situações que você não prevê. E isso é um pouco preocupante, porque precisamos sair dessa zona de conforto do agradar todo mundo a todo instante, para partir para a aceitação do que somos. E se não for o que agrada, que problema? Não existe problema. A gente vai começar a trabalhar para que possa agradar, sabe? Mas precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos, precisamos saber para que estamos para o mundo e para que estamos para nós mesmos. E se não gostar, tem paciência, caramba. Se não gostar, a gente vai procurar assumir passos e ter passos para que a coisa possa tomar um sentido diferente e que passe a nos agradar. Mas o meu maior desafio, a minha maior superação tem sido me enfrentar todos os dias, me fiscalizar no que eu não gosto de ter dos outros, para que eu não possa também transmitir para outras pessoas. Então, na oportunidade que eu tenho de dar respostas curtas, de dar respostas grossas, de dar respostas que eu sei que eu vou ganhar, eu dou passos para trás. Muitas vezes eu tenho que retroagir, eu tenho que retroceder no meu responder, no meu falar, no meu caminhar, para poder me enxergar fora do contexto, fora da caixinha, para poder saber quem eu estou sendo naquele momento, entender de que forma, qual a melhor forma que eu possa estar para o mundo e para mim mesma, em primeiro lugar. Porque qualquer agressão que eu gere, pode ter certeza que o maior agredido antes de todos está sendo eu mesma. Então, tenho me fiscalizado muito nas minhas reações, me superar a cada dia e diante de situações é um desafio gigantesco, mas que eu procuro trabalhar sempre. Em todas as oportunidades que eu percebo que é um gatilho, que é um cenário para desenvolver esse sentimento, assim eu tenho feito. Porque isso tem que ser natural. Isso tem que ser quisto. Tem que ser manifestado do coração. Não tem que ser planejado. Tem que ser um processo nosso, um processo natural, um processo real. E não um processo fingido, um processo armado. Essa mania que temos de viver em cenário, ela precisa ser destruída, ela precisa ser desconstruída. Relacionamentos deixam de dar certo por conta disso, porque conhecemos pessoas naquela vestimenta que ela assume e deixamos de perceber de fato quem é em essência. E os tempos que estamos vivendo são tempos de despertares, são tempos de realidades, são tempos de florescer. Então, se superar é se permitir acima de tudo, é galgar degraus que possam nos elevar, principalmente internamente. É assim que vejo todo esse processo hoje, principalmente comigo. Ouvindo você, me fez lembrar que sempre afirmo que na montanha, e acho que nas situações desconhecidas, sempre aparece a nossa essência. Não escondemos máscaras, são situações que desmascaram, e temos que enfrentá-la e seguir em frente, não tem jeito. Como você gosta de ajudar as pessoas? O que é que passa na cabeça de muita gente quando a gente questiona assim, como é que você ajuda os outros, né? O que passa na minha são coisas do tipo, o quanto é que eu estou me ajudando em primeiro lugar, o quanto é que eu estou me ajudando, o quanto de mim mesma eu estou dando a mim para que eu possa melhorar, para eu poder ser
para o mundo, para eu poder ser para o outro. Então, precisamos nos voltar um pouco para nós mesmos. Identificar quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, qual é o nosso potencial. Onde temos assim, onde podemos chegar? Que caminhos precisamos percorrer para chegar perto, no mínimo, do que queremos ser? E eu vejo que a melhor maneira de ajudar qualquer pessoa é quando eu ajudo a mim mesma, primeiramente, identificando minhas fraquezas e os meus potenciais, a minha potencialidade. E aí sim eu vou poder ser para os outros. Ajudar não é aquilo que você só pode definir, não é aquilo que você pode relatar a outras pessoas. No domingo de manhã eu saio para fazer trabalho voluntário distribuindo sopas na periferia. Não é somente isso. E o seu dia a dia e a sua rotina? Como é a sua conduta na sua rotina? E a coisa começa no momento que você acorda. Como é que você trata quem mora com você quando você está levantando? Como é que você trata o porteiro quando você sai da sua casa, pega o elevador? Como é que você trata as pessoas que cruzam o seu caminho? Quando você deixa de dar um sorriso, quando você deixa de dar um olhar acolhedor, quando você deixa de estender a mão, quando você deixa de se tornar disponível para o outro, você já deixa de fazer com que o processo siga, esse processo de ajuda. Então, eu gosto de ser quem eu sou. Eu vejo e percebo assim que o melhor jeito de ajudar pessoas hoje é me respeitando, é sendo quem eu sou. É deixar o meu riso ser solto, é me permitir ter emoções, é me permitir fazer com que a história do outro seja tratada como se fosse a minha própria história. É permitir que, do nada, mesmo sem conhecer as pessoas que cruzam o meu caminho, não tem maldade alguma em lançar um sorriso, em lançar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É você se permitir ser o que você veio para ser para o mundo, sabe? Um ser humano assim, disponível para o outro também. Não disponível no sentido assim, pejorativo, mas disponível no sentido de que as pessoas podem contar com você. Porque não tem a fazer que seja tão grande que você não possa desviar o olhar para o outro, entende? Então, pessoas ajudam pessoas quando elas se permitem sentir pessoas, quando elas se permitem se sentir. E eu estou galgando esse caminho de ser, de me permitir sentir, sabe? E esse processo é construtivo, né? Eu vejo que até o final dos dias nossos aqui na Terra, nós vamos estar passando por esse processo de aprendizado, de construção do que precisamos ser e o que devemos ser para o outro, para poder ajudar e permitir receber essa ajuda também. Sensacional, Andressa. Quando ajudamos alguém, sem dúvida também estamos nos ajudando. E olhar nos olhos e dar um elogio gratuito atualmente está tão difícil. Ressignificar significa, em outras palavras, transformar acontecimentos ruins em um aprendizado, uma motivação, ou seja, em algo positivo e levando para a vida. Viver é estar sujeito a passar por bons momentos e outros ruins, que nem sempre ou quase nunca estão em nosso controle. Te pergunto, ressignificar é uma escolha? O que eu faço com aquilo que acontece comigo? Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa pergunta. Sempre que eu tenho oportunidade, quando estou conversando com alguém, eu sempre coloco o seguinte: nada justifica uma atitude negativa nossa para o mundo. Independente do que passamos, sempre vai ser sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. E eu não abro mão disso. Eu vejo essa situação como uma oportunidade
de transformação gigantesca. Então, você pode não escolher o tratamento que vai receber, mas você pode escolher o tratamento que vai dar como retorno. E são situações e condutas que, se bem pararmos para pensar, não devemos abrir mão. Entende? Então, ressignificação é escolha. É escolha. É uma conduta que as pessoas buscam para si. Transformação é uma conduta que é buscada, que é quista, sabe? Então, a habilidade todo ser humano tem. Essa habilidade de escolher o que quer para si. Você pode escolher o bom, você pode escolher o ruim. Isso vai depender do que você cultiva dentro do seu coração, do que você cultiva dentro da sua mente. Então, não tem como, até onde eu entendo, não tem como classificar ressignificação de uma forma diferente sem ser a escolha, sabe? Nem sempre vamos passar pelos processos que gostaríamos, mas pode ter certeza que muitos deles são necessários para que possamos ser o tipo de pessoa que precisamos ser. É o que nos torna forte, a dificuldade nos torna forte, a dificuldade nos torna simples, nos torna humanos, nos tornam pessoas melhores. E quando você faz da dificuldade um processo para se tornar um ser humano negativo, é porque você não aprendeu nada. Você está levando em consideração a dor e não o que a dor te proporcionou, sabe? Então, sempre que tem essa oportunidade, eu lanço a pergunta para o mundo: o que você faz com o que fizeram com você? Que tipo de pessoa você quer ser para o mundo? Porque não justifica lançarmos pedras, porque recebemos pedras. O nosso momento é de geração de amor. O nosso momento é um momento de transformação. Transformação de qualquer coisa para o bem. Do mal para o bem, do bem para o bem. E não temos tanto tempo como pensamos, não. Ou nos tornamos pessoas que vai poder dar ao mundo uma nova oportunidade, dar ao mundo uma nova energia, ou seremos aquele tipo de pessoa que iremos morrer na contradição da vida, porque não estamos conseguindo quebrar os muros que envolvem o nosso coração e a nossa mente para receber o novo. E o novo, ele é chegado a nós somente pelo amor, pela oportunidade de receber amor. Muitas vezes esquecemos de falar um simples obrigado para quem fez uma pequena gentileza. Por que é tão difícil hoje em dia dizer obrigado? Ou um eu te amo? Ou um bom dia? A educação hoje é confundida com o fato de você frequentar a escola. E é um conceito muito rude. É um conceito rude, porque a educação não tem nada a ver com escola. A escola é referência. A escola, ela prepara o ser humano para dar um direcionamento através de referências. A educação, ela é construída dentro da base familiar, dentro da nossa casa. E eu não vejo que as pessoas hoje estão tendo paciência para poder tornar o cidadão um ser humano com o princípio básico de gentileza, com o princípio básico de condição a ter acessos sociais. Eu não sei o que é que anda sendo prioridade, sabe, nessa base educacional para colocar um pouco de lado o sentimento de gentileza. Não existe, ao meu ver, uma dificuldade fora da rotina que impeça você ensinar ao seu filho a gratidão, que impeça você desejar um bom dia, que impeça você desejar uma boa noite. E não é o fato disso estar sendo esquecido, ele está sendo substituído por outras coisas, por outras regras, por outras condutas. E condutas essas que têm nos tornado
de certa forma, frios uns com os outros. E isso vem quebrando uma condição de sentimento muito importante, sabe, com o outro. A gente deixa de perceber o outro da maneira que é para ser percebida, de uma forma simples, com um olhar assim, desprendido de conhecimentos. Tem atitudes que não precisam de livros, tem atitudes que não precisam de escolas, de faculdades. São atitudes inerentes a gente nasce com elas. Então, o fato de se sentir grato, o fato de querer ajudar, são coisas que já carregamos conosco. E isso muitas vezes é suplantado por outras condutas que não são tão importantes assim, mas que nos elevam de maneira social para um padrão que é valorizado por só uma sociedade que tem o dinheiro como senhor, né? E é interessante rever esses conceitos, é interessante rever esses acessos a esses comportamentos, porque muito do nosso futuro depende disso, dessa gentileza do que somos para o outro. E seria bom que tudo isso fosse trabalhado de uma maneira mais carinhosa, mais calorosa. Qual é o poder da natureza no ser humano? A natureza dá ao homem um poder extraordinário, porque é na natureza que o homem se abastece, é na natureza que o homem se torna completo, é na natureza que o homem se faz homem. E quando o homem descobrir que ele é a própria natureza, ele vai despertar dentro dele um poder gigante, uma manifestação gigante de execução, sabe? Temos forças dentro de nós que desconhecemos porque a gente subutiliza o tempo inteiro. Nós não procuramos os recursos certos para poder potencializar o que já existe em nós. Então, é a natureza que nos permite vivenciar isso, porque não tem como existir o homem sem a natureza. A natureza é parte intrínseca do homem. E eu não entendo como é que muita gente ainda não despertou para isso. Não despertou. As pessoas deixam de perceber quando elas saem das suas caixinhas e vão para a natureza, a forma que elas voltam para a cidade. A forma que aquele momento as alimentam de uma maneira assim muito grande. Elas percebem que foi bom, mas elas não percebem o quanto aquilo as alimentou, sabe? Então a natureza é o homem e o homem é a natureza. E isso precisa ser entendido, isso precisa ser despertado, isso precisa ser vivido para que a gente possa estar nesse mundo de uma forma mais completa, de uma forma mais merecida, de uma forma mais pertencente. Então eu me sinto assim, completamente parte disso. Eu não me vejo sem... Não existe Andresa sem natureza. Eu não vejo isso. Eu não consigo separar a minha pessoa da natureza. Não consigo, porque é uma das minhas condições de vida. Se ela não existir, eu também não existo, sabe? Então, o homem é a natureza é o homem. E isso é simples de entender. Isso é muito simples de entender. Quando eu coloco outras coisas como prioridade, é que eu não tenho esse entendimento. Mas, de uma forma geral, eu vejo ser simples de entender. Não tem como separar. Tá difundindo, né? Pode soar um pouco estranho, mas a partir do momento que você é mais amável com as outras pessoas, sua autoestima aumenta. Seu inconsciente percebe que você fez algo bom e reage. Ser gentil com os outros pode melhorar a relação com você, seu eu interior? Tudo que praticamos volta pra gente. Se praticamos o bem, volta o bem. Se praticamos o mal, volta o mal. Então, a gentileza é um movimento que é tipo jogo de tabuleiro. Avance 2 casas. É assim que eu sempre costumo brincar. E o que gera dentro da gente com relação ao sentimento
é inexplicável. Quanto mais você é para o outro, quanto mais você faz o bem, menos você quer parar. Aquilo faz de você um ser humano, assim, tipo que quase que infalível, né? Te torna um super-herói. A sensação que você tem é essa. Não importa o que você está fazendo de bem, não importa o quanto você está fazendo. Basta você perceber que o movimento que você gerou na vida do outro trouxe ao outro uma condição de vida melhor, uma condição de estado de espírito melhor, sabe? Você arrancou sorriso, você arrancou um sentimento de esperança. Então, isso é devolvido para você. E é devolvido de forma instantânea, de forma imediata, sabe? A satisfação do outro, ela tem efeito bumerangue na nossa vida. Bateu, voltou com a mesma velocidade. E quando a gente pensa que está ajudando o outro, o maior ajudado somos nós, né? O maior ajudado somos nós. Então a recompensa, ela se torna grande por isso, porque nos permite aprender, nos permite sentir coisas que jamais sentimos, né? Então o outro pode se tornar a pessoa mais grata do mundo pelo que recebeu, mas o que você recebe é sempre muito maior. É sempre muito maior. A condição que você tem de fazer pelo outro, ela chega na mesma proporção do que você precisa. E eu confesso que eu procuro assim, entender muitas vezes essa dinâmica, sabe? É inexplicável. Eu não tenho assim como definir conceitos com relação ao que é sentido, ao que é gerado dentro do meu coração quando eu entendo que estou ajudando alguém, porque na verdade quando eu me permito a esse movimento de ajudar, eu descubro a todo instante que quem está recebendo sou eu, e eu não sabia que eu estava precisando daquilo que eu estou recebendo, sabe? Eu não sabia que eu estava precisando. E eu sempre me percebo em estado assim, de uma emoção muito grande, de choro muito grande, porque são as oportunidades que eu tenho em me permitir receber. É quando eu acho que eu estou fazendo para o outro. Não, eu estou fazendo a mim mesma e não entendo que esse movimento está acontecendo. Em física, o movimento consiste numa mudança de posição de um corpo ou de um sistema em relação ao tempo, quando medido por um dado observador num referencial determinado. Digamos que você se movimente para fora do planeta e veja de cima a Terra no espaço. O que você vê de bom e de ruim? Saindo um pouco da caixinha e olhando o nosso planeta do lado de fora, né? Eu vejo muita coisa boa. Eu percebo várias situações assim, grandes, enriquecedoras. Eu vejo várias situações que podem motivar pessoas. É fato que várias delas também nos entristecem, né? Como essa desigualdade assim de forma desenfreada, como essa ganância em conquistar coisas que muitas vezes não são nossas, né? Movimentos sendo criados com o cunho maldoso para poder desmoralizar pessoas, desmoralizar movimentos de bem e para o bem. E é um movimento contrário a tudo que estamos buscando para a evolução enquanto seres humanos, para a evolução do nosso planeta, para a preservação da vida, né? E ver isso, de certa forma, nos motiva a sermos cada vez melhores. Eu vejo que o ruim precisa existir para que o bom ele surja com mais força. É através das situações ruins que o bem se manifesta, que temos a oportunidade de desenvolver alternativas e soluções para que coisas possam ser contidas, né? Países, quando são atacados, eles constroem fortes para se proteger.
Então, até os atos ruins, até as situações negativas, elas nos dão oportunidades para poder sermos melhores, para poder desenvolvermos alternativas boas para o mundo, né? E é preciso que a gente desenvolva essa sensibilidade de ver gentileza até no ruim, porque as situações ruins, elas nos proporcionam movimentos bons dentro de nós, elas nos instigam a sermos cada vez mais melhores do que o que já somos. E não tem um mal que não traga um bem, é um ditado bem popular, não é? Não tem um mal que não traga um bem. Então o mal precisa existir, o mal é necessário existir. O mal tem uma função grande também para que o bem possa ser cada vez mais ressaltado e enaltecido a nível de propagação, né? Então, nos entristece, mas mesmo nos entristecendo, as situações ruins, elas são necessárias. Elas precisam existir para que o bem venha com mais força. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Esta frase é do filósofo Aristóteles. Você concorda com esta frase? É melhor filosofar sozinho ou acompanhado? Indiscutivelmente, é muito mais gostoso filosofar acompanhado que sozinho, né? Quando a gente levanta um questionamento e começa a propagar essas discussões em rodas de amigos, em grupos de estudos, né, em entrevistas, em situações diversas, a gente percebe o quanto é enriquecedor as complementações. Cada um tem uma visão daquela ideia de maneira diferente. Cada um vive aquela ideia de maneira diferente, em contextos diferentes, conjunturas diferentes, e vai agregando assim a definição dessa ideia de uma maneira étnica, né, de uma maneira contemplativa. Então, filosofar acompanhado é muito mais enriquecedor, é muito mais gostoso, né? A ideia, muitas vezes, ela é gerada de forma individual. A ideia, ela pode ser individual, mas a filosofia dessa ideia, a construção dessa ideia, ela precisa ser fomentada em conjunto, ela precisa ser fomentada por grupos, por pessoas que vão ter acesso a elas e que se permitem vivê-la de uma maneira diversa, né? E aí vai se formando uma coxa de retalho daquele grãozinho de areia que foi jogado. A gente cria tempestades de areia, a gente cria coxas de retalhos que vai se tornando forte, né? Sempre que ela é discutida, sempre que ela é levantada, que uma ideia é levantada, ela ganha uma força, porque ela vai sendo desconstruída e reconstruída e construída das mais diversas formas, sobre os mais diversos ângulos, sobre vários olhares. E é lindo, eu vejo ser lindo a construção de ideias e ideais das mais diversas óticas, né? Todo mundo sempre tem tanto o que acrescentar, sempre tem tanto o que complementar, sempre tem o que dar, e o que vai surgindo são criações perfeitas, são criações lindas, porque não estagna, não é engessado, né? Sempre ela é olhada por cima e é sugada de maneira diferente. E eu vejo que o sentido de estar no mundo, um deles é esse, é você respeitar a forma que o outro vê aquilo que você vê de maneira diferente. Muitas pessoas olham para uma cadeira e enxergam um objeto de sentar, outras olham para ela e enxergam força de trabalho, e aí as coisas vão criando denominações das mais diversas formas possíveis, né? O filósofo Karl Popper diz que é com nossas teorias mais ousadas, inclusive as que são errôneas, que mais aprendemos. Ninguém está isento de cometer enganos. A grande coisa
é aprender com eles. Portanto, não há processo de conhecimento sem erro. Errar é necessário para a construção de nosso conhecimento, Andressa? Fala pra mim qual foi o projeto que deu certo nesse mundo sem passar pelo critério de erro. Eu vejo que o ato de errar é condição para qualquer projeto dar certo. Se você está errando é porque você está tentando. E se você está tentando é porque você acredita que o que você está fazendo ele pode ter uma repercussão grande na sua vida ou na vida de outras pessoas. Então, o que está sendo questionado aqui não é se o erro vai proporcionar projetos positivos ou negativos. E sim, é que o erro é condição para que projetos deem certo, sabe? Eu tenho medo de me relacionar com pessoas que arrotam, que tudo dá certo, que nunca erram. Porque esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não fez do próprio teste, do próprio projeto de vida, experimentos de impactos. E se você não passa por esses experimentos de impactos, você não sabe quais são os retornos que as atividades que você se propõe, elas têm para o mundo. Então, eu lanço um olhar crítico, assim, negativo, para pessoas assim, que arrotam, que não têm experiências errantes na vida, sabe? Quem mais erra é quem mais tenta. Quem mais erra, consequentemente, é quem mais acerta também. Porque faz daquele período do erro momentos de ajustes. Os protocolos que dão certo são aqueles protocolos que passaram pelos processos do erro. Foram aqueles protocolos que permitiram tudo acontecer para poder ajustar, para poder funilar o que dá certo ou o que chega mais próximo do dar certo, sabe? Então, erro na vida que eu levo é pré-requisito para que coisas deem certo. Assim eu entendo, até que me provem o contrário, assim eu entendo e isso eu defendo, sabe? Tudo para ser alinhado, para ser harmonioso, precisa passar pela condição de erro, precisa passar pelo ajuste. E são nesses ajustes que coisas dão certo e dão erradas. Sempre falo que somos agente transformador de algo ou de alguém em nossa história. Baseio-me na minha própria, em que conheci pessoas que apostaram em mim, que acreditaram no meu esforço, no meu talento. Precisamos de mais agentes transformadores para fortalecer a corrente do bem? A corrente do bem é um movimento que já existe. Não é um movimento novo, desde que pessoas existem no mundo, que a corrente do bem também existe junto. Quando é percebido que as nossas ações, as nossas atividades, os nossos movimentos, eles agregam, eles geram multiplicações de ações que favorecem outros, isso já ganhou força, isso já é propagado, isso já está existindo, mesmo que ainda não tenha uma definição do nome corrente do bem, sabe? Então, precisamos de pessoas que tenham potencial para isso. E eu enxergo que todo ser humano tem potencial para propagar o bem. Todo ser humano pode ser um agente transformador de energias, de atividade, de práticas, de habilidades, sabe? Identificar no que você é forte, no que você pode ajudar pessoas, no que você pode contribuir e trabalhar em cima disso. Você, Duclerc, é uma pessoa que você tem muito isso inerente a você, tem muito isso forte, você não tem noção da quantidade de pessoas que você influencia, a quantidade de impacto que você gera na vida de pessoas, sabe? O seu estilo de vida, a sua escolha, ela motiva muita gente, ela motiva várias outras pessoas, ela gera outros tipos de agente por uma única aparição, por uma única atividade, uma única escolha. Você escolheu viver bem, você escolheu ser feliz, você escolheu ter um estilo de vida diferente do que você tinha. Assim também aconteceu comigo, sabe? Eu larguei coisas para poder escolher outras e poder viver de forma mais satisfatória.
Eu hoje faço do meu trabalho, eu hoje faço dos meus estudos, de tudo que eu estou, movimentos de prazer. Então, acordar para mim é um ato excelente, é um ato muito bom, é um ato satisfatório, porque da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, na maioria da parte do tempo eu tô fazendo coisas que tá me dando prazer o tempo inteiro, porque eu soube identificar na minha vida o que me deixa feliz, e eu não abri mão disso, ainda que eu precisasse ter perdido outras coisas, mas eu ganhei outras muito maiores, e que não se trata de dinheiro, não se trata de posses, de bens materiais, se trata mesmo de satisfação, se trata do quanto aquilo faz os meus olhos brilharem, do quanto aquilo me faz sorrir, do quanto aquilo traduz bondade para a minha vida, do quanto aquilo traduz transformações diferentes para a minha vida, do quanto aquilo me permite ser uma pessoa nova todos os dias, sabe? E eu percebo que o meu estilo de vida também impacta na vida de outras pessoas. E várias pessoas chegam para mim para falar isso. Então, a gente carrega uma responsabilidade muito grande de quem estamos sendo para o mundo. Porque isso responde e repercute de uma maneira positiva também na vida de outras pessoas. E precisamos estar atentos, né, aos movimentos que praticamos, porque mexe, é um efeito borboleta, mexe com a vida de muita gente. Rumo significa literalmente atravessamos. É o ato de atravessar, a ideia de fluir, avançar, mudar. E a mudança de rumo. Onde você está hoje e onde você quer chegar, Andressa? E hoje eu tô no lugar que eu quero estar, que eu sempre quis estar. Diria até mais, eu sempre projetei estar em um lugar muito inferior ao que eu estou hoje, a nível de satisfação na vida, de realização. E eu passei por situações duras, passei por situações difíceis, mas foram situações que me ressignificaram. Foram situações que me permitiram hoje ser o que eu sou, pensar da maneira que eu penso, estar onde eu estou, ter acesso ao que eu tenho, e isso superou o que eu projetei para mim. Isso está sendo muito maior do que o que eu sempre quis, está sendo muito melhor. Então eu gosto da pessoa que eu sou hoje. Eu sinto uma felicidade muito grande em perceber o que eu sou hoje, sabe? Eu sinto que eu contribuo, eu sinto que eu dou movimentos, eu faço movimentos de transformação, sabe? E ainda que eu perceba, que eu tenha noção que é uma força bem pequena, essa força que eu tô gerando para o mundo, eu não quero parar, eu não quero parar por aqui. Eu sempre busco conhecimentos, eu sempre busco aprender atitudes diferentes, eu sempre busco perceber pessoas de formas diferentes, eu sempre busco sair daquela zona que eu fui preparada para estar, que é aquela zona de conhecimento acadêmico, de conhecimento literário, de conhecimento político, econômico, e vou para aquela zona que me permite me despir desses conhecimentos todos para ver tudo que eu já enxergo sobre um ângulo mais simples, sobre um prisma diferente, sabe? Eu me desarmo de todos os livros que eu já li, de todas as coisas que eu já vi, de todo o olhar crítico que eu tenho, para ver tudo de uma forma muito simples, de uma forma real, de uma forma mais natural. E, nossa, eu tenho aprendido tanto. E o silêncio, o calar, é um dos meus maiores mestres. O ouvir tem sido um dos meus melhores professores. E sempre que eu posso, eu sugiro silenciar mais a mente e o coração para que as coisas possam se apresentar de uma maneira mais transparente e mais real para a gente, sabe? Então, é interessante quando a gente se despe da roupa que fizeram para a gente, que é a roupa do conhecimento, aquele conhecimento aprendido dos livros,
e a gente começa a se permitir o conhecimento da vida, da vivência, da sabedoria de pessoas que estão ao nosso redor e tem muito a ensinar a gente. Corridas de aventura são competições que envolvem várias modalidades de esportes de aventura, como corrida, pedalada, remo, rafting, técnicas em ambientes nevados, etc. Eu pude participar de algumas, aliás várias, nas primeiras corridas de aventura aqui pela América do Sul. E lembro ter participado entre Chile e Argentina de uma competição que se chamava Desafio de los Volcanes, antiga, né? E lembro ter participado pelo Chile, onde competi com alguns amigos e ficamos em segundo lugar. A Argentina ficou em primeiro e em terceiro o Brasil, aliás, com uma equipe sensacional. E eu sei que você pratica e é amante dessas atividades, esportes e aventura. Como é participar destas corridas e qual é o limite do ser humano? Falar de corrida de aventura é mexer com o meu emocional, sabe? Ter acesso às corridas de aventura foi ter acesso ao melhor de mim. Eu queria que vocês pudessem olhar agora nos meus olhos para poder perceber o brilho em falar das corridas de aventura. Foi um divisor de águas na minha vida muito grande, porque foi naquele momento que eu vi em mim a oportunidade de ser uma pessoa diferente, de ser aquele tipo de pessoa que estava deixando para trás comportamentos do tipo fazer questão por coisas materiais, fazer questão por sempre estar comendo o melhor que eu podia, fazer questão de tanta coisa pequena, sabe? A corrida de aventura, ela me permitiu olhar para dentro, me permitiu ter acesso à minha parte primitiva, me permitiu acessar lugares dentro de mim que eu jamais saberia assim que existe se não fosse pela prática da corrida de aventura. Então, olhar para a sua equipe, saber que você tem um propósito, que é acabar a competição na melhor posição possível, e de repente você olha para o lado, tem outras equipes que estão passando uma dificuldade na execução do movimento da modalidade, e você se desprender da posição do pódio e estender a mão, sabe? O pódio se torna a parte menos interessante e aí você começa a correr atrás de outros pódios. E a corrida de aventura, ela provoca muito isso. Ela provoca o seu limite físico, o seu limite psicológico, ela provoca vários limites dentro do ser humano. E você começa a perder o respeito pela valorização de coisas fúteis, de coisas efêmeras. E começa a enriquecer dentro de você a valorização à vida, a valorização a de que forma você está no mundo. Sabe? Você começa a desenvolver um instinto de sobrevivência gigantesco, porque a natureza te permite isso. A natureza começa a te preparar para isso, para passar por situações diversas e acionar o botão de sobrevivência. Então eu devo muito às corridas de aventura. Eu devo muito a quem me inseriu na corrida de aventura, que foi um amigo que faz parte da minha vida como se fosse um irmão, que foi o Fabrício. E outros amigos chegaram, tipo o Márcio, o Daniel, que foram complementando isso, essa atuação na natureza através dos esportes, e que me ensinou muito. Eles me ensinaram muito e me ensinam até hoje, e que a gente agrega como parte nossa, da nossa família. É a família que a natureza vai despertando dentro da gente, né? São aquelas pessoas que somam muito conosco, tão quanto de sangue. E o ser humano é um ser sem limite, caramba. Quando você acredita que
que você está chegando no seu limite e você descobre que tem uma força muito maior dentro de você e que faz você querer seguir, querer descobrir, querer acessar coisas diferentes, mundos diferentes. Nossa, é revelador. A corrida de aventura me revelou, sabe? Hoje eu não tenho mais tempo de investir nos treinos como eu investia antes, porque a vida ela vai moldando a gente para as necessidades, né, que o mundo nos apresenta. Mas eu ainda pratico a corrida de montanha. Sempre que posso eu remo. E se eu fosse desafiada a participar de mais um campeonato da corrida de aventura, eu estava dentro, viu? Estava dentro, porque eu sei que me ensinaria bastante ainda. E quem tiver oportunidade, sugiro, se permita. Se permita, porque você vai estar embarcando em uma das maiores viagens da sua vida, que é se conhecer. Quando eu fiz essa pergunta, Andressa, eu mais ou menos imaginava a sua reação, porque eu sei que falar de corridas de aventura para você é praticamente olhar nos seus olhos, mas olhar para a sua essência. Saiba que sou seu fã, temos a mesma essência, Free Spirit, e é como falar para mim sobre montanismo, né? E principalmente o montanismo sul-americano, onde já são tantos anos, comecei muito cedo, e nos Andes tenho em torno de 150 cumes, e na América do Sul praticamente 200 cumes, ou seja, uma longa história com centenas de travessias na América do Sul. Realizei um sonho antigo de juventude, de adolescência, aliás, que era de subir os Andes, desde Navarino até a Venezuela, no Pico Umbo, né, e Pico Bolívar, ou seja, todos os países andinos. E isso eu sei como faz nossos olhos brilharem assim imediatamente, né? E continuando, aliás, chegamos à última pergunta, e queria te perguntar, aliás, primeiro afirmar, dizer para as pessoas, né? Repasse a gentileza. Se alguém foi gentil com você, faça o mesmo. Gentileza gera gentileza mesmo? E qual é a sua mensagem para as pessoas que nos ouvem aqui no podcast Reset Humano nos 17 países pelo mundo? Você já pensou que esse momento agora pode ser o último momento da sua vida? Qual é a oportunidade que você tem para mostrar a você mesmo, acima de tudo, que você é uma pessoa do bem, que você é um agente do bem, um agente transformador? Qual é a oportunidade que você tem de ser gentil hoje, agora, nesse momento? Então, eu proponho que você seja, que você viva como se cada momento fosse o último, que você viva como se fosse a última oportunidade de você ser para alguém um agente transformador, uma pessoa que pode tornar aquele ser humano que está na sua frente um ser humano instigado a sair dali. Quando der as costas a você, ele começa a multiplicar o que viu em você, o que recebeu de você. Então, nós estamos falando para, 17 países nesse momento, e a oportunidade que vocês tiverem de ser amor, sejam amor. Que vocês tiverem de exercitar compaixão, a generosidade, sejam compaixão e generosidade, sejam gentileza. Se proponham a ser para o mundo o melhor que vocês têm dentro de você. Se proponham a gerar um movimento de mudança no mundo, onde vocês estiverem. Vocês podem, vocês têm isso já dentro de vocês. Acione esse botão. Se preciso for, resete. Mas comece. Se nunca teve a oportunidade, comece. Se proponha isso. O que acha? Vamos comigo?
eu joguei pro universo. Muito bom te ouvir e com certeza vou contigo. Vamos ser gentileza juntos à natureza, à nossa natureza, e vamos resetar nossa bio. Que gostoso falar com você, Andressa. Muito obrigado por prestigiar o projeto Reset Humano, por ter aceito tão gentilmente. De coração, muito obrigado. Agradeço demais por ter sido inserida nesse projeto que é o Reset Humano. É um projeto com um ideal fantástico, grandioso de, através de experiências de pessoas, estar motivando outras pessoas, né? O projeto ele tem um alcance de 17 países e eu acredito que a história de cada um possa acrescentar na vida de tantas outras pessoas da forma que acontece. Espero ter contribuído com um pouquinho da minha experiência para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Espero que o meu ato no mundo seja, a minha atuação no mundo seja motivadora para alguns de vocês, certo? Quero agradecer ao Duclerc por ter me inserido nesse projeto, por ter me permitido participar, por ter me permitido aprender com a vida de outras pessoas entrevistadas também. E falo para você, Duck, que conta comigo sempre que precisar, que enxergar em mim uma força para poder motivar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Conta comigo, porque a ajuda que eu sempre recebo de você através das suas atividades é gigantesca. Então espero ser esse tipo de agente também para o mundo. E espero que vocês acordem amanhã com essa energia acesa dentro de vocês, com essa motivação funcionando para que os seus movimentos possam gerar impactos na vida de outras pessoas. Obrigada, Duclerc, e sucesso! Sucesso sempre em cada projeto que você construir. Obrigado, Andressa. Bom, para quem me acompanhou até o final deste episódio, muito obrigado por me ouvirem. E se quer colaborar com o projeto, se identifica, se gosta da proposta, das entrevistas, das histórias, vá até a sua rede social, siga o Reset Humano, curta, comente, compartilhe e salve, como no Instagram, LinkedIn e Facebook. E quero desejar uma ótima semana, boas energias, bons ventos e até o próximo episódio. Aguardam nos lares, crendo que na volta somos mais. O lar é nesse abraço, a casa é um detalhe onde plantamos paz. Se tem metade de vídeo, se tem o dobro convite, é assim que Deus vive nos mortais. É o primeiro diploma, a viagem.